Infelizmente, por causa de muitos escândalos e por causa de muitos pastores canastrões que nós assistimos ao longo desses anos no Brasil, muitos cristãos sinceros ignoram o que está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós vamos encontrar pastores, bons pastores que são importantes a nível nacional, dizendo que os dons ministeriais nem todos existem, e nós vamos ver hoje que existem. É muito importante você assistir o vídeo anterior, porque é o início desse capítulo 4, e Efésios capítulo 4 é preciso ler de maneira contínua, você precisa ler o capítulo todo, mesmo sabendo que no original não existia capítulos e versículos, mas Efésios é uma carta que foi dividida de uma maneira correta, de uma maneira justa, mas nós precisamos ler todo o capítulo 4 para entender a maneira em que Deus trabalha em nossas vidas para desenvolver em nós os dons ministeriais. Nem todas as pessoas foram chamadas para fazer parte desses dons ministeriais, porque aqui o apóstolo Paulo ele está confirmando o que Isaías profetizou, que sobre o filho que nasceu estaria o governo, sobre os ombros do filho que nasceu estaria o governo. E que governo é esse? A igreja. Sobre os ombros, né, nós somos parte do corpo de Cristo e nós fazemos parte do governo da igreja. Eu vou estar falando desses dons ministeriais, mas é muito importante você entender a maneira que Deus vai te direcionar para esse chamado. Você precisa andar da maneira correta. Você precisa andar de modo digno da vocação que Deus te chamou. E é sobre isso que nós vamos continuar falando no vídeo de hoje. Assista ao vídeo anterior, porque é muito importante, porque hoje nós vamos falar de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no vídeo anterior, a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso é uma carta maravilhosa que faz uma tradução perfeita do que está escrito principalmente no profeta Oséias. O apóstolo Paulo descreve ali o plano de Deus na construção das duas testemunhas. Eu tenho falado muito sobre as testemunhas do Senhor. Jesus, ele levanta as testemunhas e em todos os períodos da história da igreja, as testemunhas de Jesus nunca foram pessoas mortas que ressuscitaram dos mortos. Geralmente os mortos representam figuras, mas as testemunhas de Jesus em todas as épocas, e será assim no final dos tempos, são pessoas que são levantadas vivas, pessoas que vivem aquele contexto. É por isso que é muito importante você assistir o ensino das duas casas de Israel, onde eu falo sobre as duas testemunhas. Por quê? Porque o livro de Efésios, né, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é uma carta que traduz a construção das testemunhas de Jesus para esse tempo que nós estamos vivendo. Agora, no vídeo anterior eu falei a respeito da maravilha que Jesus nos proporcionou por ele ter morrido na cruz do Calvário. A salvação é o dom, é o presente, é a dádiva mais importante da história da humanidade. Só que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele conquista várias outras coisas para nós. Jesus morre na cruz do Calvário, o texto do capítulo... no vídeo anterior, né, os versículos 9, os versículos 8, 9 e 10, fala que Jesus Cristo ele sobe aos céus, desce às regiões inferiores e leva cativo o cativeiro. Ele toma a chave do cativeiro e por causa disso, a morte não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ele sobe aos céus e derrama dons sobre os homens. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre os dons ministeriais. Vai lá comigo em Efésios capítulo 4. Hoje vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como eu falei, nem todas as pessoas serão chamadas para esses dons ministeriais. Esses dons ministeriais são dons revelados, são dons que foram dados à igreja, porque esse é o governo da igreja. Isaías, ele fala a respeito deste governo que estará sobre os ombros do menino que nos nasceu. Lembra? Um menino se nos deu, ele fala que um menino nos nasceu, e o governo estará sobre os seus ombros. O governo da igreja está sobre os ombros de Jesus, que é o cabeça. Agora, apóstolo, no original grego, significa enviado.
Eu não sei se você sabe, mas muitas igrejas aqui no Brasil não reconhecem o ministério de apóstolo. Por quê? Porque eles dizem que apóstolo não existe mais. Mas, queridos, nós vamos encontrar na própria palavra de Deus vários apóstolos. Existem vários apóstolos e no decorrer deste mesmo texto, esse mesmo texto ele fala quando que não existirá mais os dons ministeriais. Até quando vai existir o apostolado? Será que não existe mais? E nós estamos assistindo vários canastrões que são chamados de apóstolos, mas como em toda a história, existem os apóstolos verdadeiros de Cristo. Existiram os apóstolos do Cordeiro, foram aqueles que viveram com Jesus, o próprio apóstolo Paulo que veio depois, mas essa mesma carta de Efésios confirma que o apostolado vai existir até quando existir a igreja. Continua no texto aí comigo, ele continua citando, agora, ele diz que existem apóstolos e também profetas. Profeta é aquele que revela a vontade de Deus segundo a inspiração do Espírito Santo. E o que isso significa? Significa que aquele profeta ele recebe uma inspiração divina para trazer as revelações de Deus. O profeta, assim diz o Senhor. Lembra deste profeta? A Bíblia fala muito no Antigo Testamento sobre os profetas que profetizavam dizendo, assim diz o Senhor. Muitos cristãos ignoram o ministério profético dizendo que o ministério profético não existe mais. Como eu falei, queridos, a própria carta do apóstolo Paulo confirma isso. Agora, o profeta dos dias de hoje, o profeta da igreja de Cristo, ele não pode e ele nunca vai profetizar algo que está fora da palavra de Deus. Ele profetiza confirmando aquilo que está escrito na palavra de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com esses profetas que ficam profetizando chave, que ficam profetizando carro. Todo dom ministerial ele precisa ser proveitoso para a edificação do corpo de Cristo. E sim, os profetas ainda existem. Ele fala também sobre evangelistas. No original grego, evangelista significa um mensageiro das boas novas. Todos nós fomos chamados para anunciar a salvação em Jesus Cristo. Mas existe um dom ministerial do evangelista, que é um mensageiro específico, que ele sempre procura anunciar as boas novas para todas as pessoas que ele conhece. E também ele fala a respeito de pastores. Alguns foram chamados para pastores. Pastor é aquele que cuida e defende as ovelhas. E o que isso significa? Significa que existe um dom ministerial na igreja de pastor, aquele que cuida, aquele que dá atenção, aquele que ouve os lamentos de suas ovelhas. Quando aquelas ovelhas erram, ele vai lá, dá uma cutucadinha, dá uma batidinha, incomoda a ovelha para que ela não saia daquele arraial. Pastores que defendem e cuidam das ovelhas, também de lobos, roubadores e de tudo aquilo que não procede de Deus. E por fim ele diz, e outros foram chamados para mestres. Algumas traduções vão dizer doutores. E o que isso significa? Significa que existe sim aqueles que são mestres e doutores na igreja. É muito importante, queridos, nós entendermos que nós precisamos estar em conexão com aqueles que têm os dons ministeriais. A igreja perfeita, e eu não estou falando perfeito no sentido de que nós seremos perfeitos, mas a igreja que funciona segundo a vontade do Espírito do Senhor, essa igreja precisa ter esses dons ministeriais. E quando eu falo, eu não estou falando de uma unidade, de uma igreja, mas estou falando de uma igreja, pode ser que com várias denominações, todos esses ministérios estejam conectados. Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos. Olha que lindo nós entendermos isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse é um texto que me marca muito, queridos. Por quê? Porque a igreja tinha lugares em que as pessoas que tinham dons ministeriais específicos se reuniam para discutir situações importantes da própria igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 1, vai dizer assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Olha que interessante, o texto começa dizendo que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Muito tempo depois, né, da igreja já estar ali com todas as suas atividades, existia um lugar que era uma espécie de base missionária em Antioquia, e os mestres, os profetas se reuniam ali. Mestres e profetas? Sim, mestres e profetas. O mestre é aquele responsável por ensinar a palavra de Deus, por buscar detalhes da palavra de Deus. O profeta é aquele que diz, assim diz o Senhor, confirmando aquilo que está sendo ensinado pelo mestre. E a igreja, através de seu governo, ela age de maneira coesa. No vídeo anterior eu falei a respeito de nós preservarmos a unidade
Preservarmos a unidade no espírito do vínculo da paz. E o que isso significa? Significa que esses dons ministeriais vão trabalhar juntos, mesmo com tantas diferenças. Pode ser que o irmão que tem o chamado de profeta não se dê bem com aquele irmão que tem o chamado de mestre, não importa, queridos, nós precisamos andar de maneira correta, nos esforçando para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Muito importante isso. Então, nós vamos continuar lendo, vai lá comigo no versículo 12. Para que serve esses dons ministeriais? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, eu fui chamado em um dom ministerial, mas esse dom não é para mim. É com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, nós precisamos conviver uns com os outros, nós precisamos andar em unidade, os dons ministeriais precisam andar juntos para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Um outro detalhe que precisa ser destacado aqui, e o apóstolo Paulo também fala isso para a igreja de Corinto, é que não existe igreja de Cristo separada. O corpo de Cristo precisa andar junto. Muitos cristãos dizem que não precisam ir à igreja porque eles são a igreja. Ninguém sozinho é a igreja, queridos. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não somos igreja. Existe uma grande diferença. Nós somos o depósito de um bom tesouro. Nós somos um vaso que tem um tesouro precioso. Este vaso, que é o nosso corpo, é de barro, mas o tesouro que está dentro de nós, o Espírito do Senhor, é precioso. Então nós somos templo, nós não somos igreja. Nós nos tornamos igreja quando nós estamos juntos. Nós somos igreja quando nós estamos atuando junto. O dedo, ele não pode agir sem o braço. O joelho não pode andar sozinho, sem a perna. Você percebe que nós precisamos uns dos outros para agir como um corpo? Nós, sozinhos, não somos igreja, nós somos templo. Para ser igreja é preciso viver em comunhão com os irmãos. Você não será eficiente, aliás, você não vai agir no seu dom ministerial se você não estiver vinculado a uma igreja. E não necessariamente uma denominação, mas você precisa estar vinculado com os irmãos em Cristo Jesus. Continua aí no texto comigo. Vai lá comigo agora no versículo 13. O versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora a pergunta é, até quando vai existir esses dons ministeriais? Até quando nós vamos trabalhar nesses serviços através dos dons ministeriais? Esse versículo 13, ele responde essa pergunta. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, só conheceremos Jesus Cristo de maneira plena quando ele voltar, queridos. Enquanto Jesus Cristo não voltar, ainda existirão profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. Os cinco dons ministeriais vão existir até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando nós chegarmos à perfeita varonilidade, ou seja, à perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, sabe quando isso vai acontecer? Quando nós chegarmos à perfeita altura, à perfeita estatura da plenitude de Cristo? Quando a palavra de Salmo se cumprir, quando nós formos os portais eternos. Eu falei em outros vídeos que quando nós ressuscitarmos dos mortos, nós não seremos mais alma vivente, nós seremos corpo vivificante. E o que isso significa? Significa que nós não teremos em nós apenas o fôlego de vida, fluirá de nós a perfeita vida de Deus. Nós doaremos vida às nações. Nós teremos os nossos corpos perfeitos e glorificados, porque nós seremos os portais eternos. Se cumprirá esta palavra que nós estaremos à medida da estatura, na altura do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, da plenitude de Cristo. Então, queridos, os dons ministeriais, eles vão existir até a volta de Jesus, quando ele vai restaurar todas as coisas. Agora, vai lá no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora entenda bem, nós precisamos estar em unidade, cumprindo o nosso chamado de maneira digna, através desses dons ministeriais,
para não sermos enganados e nem levados por vento de doutrinas. Olha que importante isso, queridos. Nós convivemos com os irmãos, suportamos as dificuldades que nós teremos com os nossos irmãos e assim Deus, ele vai crescendo em nosso interior, acrescentando mais unção e nós vamos conseguir discernir todas as coisas que estão acontecendo e assim não seremos enganados, não seremos levados por vento de doutrinas. No final dos tempos, como eu citei aqui em outros vídeos, esse mundo ficará muito escuro e até cristãos antigos vão ser enganados pelo sistema do anticristo. Mas aqueles que estiverem crescendo em Deus, aqueles que estiverem convivendo com os irmãos, suportando uns aos outros, deles fluirão rios de água viva, e esses rios de água viva nos levará a um nível excelente nesses dons ministeriais. Tremendo isso, queridos, de saber que ter vida de oração, vida de meditação na palavra e vida de convivência com os nossos irmãos. Como eu falei no vídeo anterior, nós precisamos conviver e suportar uns aos outros para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora olha só o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que interessante isso. Ele cita aqui verdade em amor. Devemos conviver e suportar os irmãos para que o amor e o poder de Deus nos conduza à unidade. Como eu falei no início, nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, uma igreja que tem os 5 dons ministeriais, irmãos que entendem que o seu chamado é muito mais importante do que a sua própria vida. Não existe inferno, não existe nada que possa parar a igreja de Cristo. Uma igreja coesa, que se esforça para preservar esse vínculo na unidade do Espírito, o vínculo da paz. Essa igreja, ela é uma igreja imparável porque ela estará agindo debaixo do poder de Deus, cumprindo aquilo que eu tenho falado a respeito de Salmos, capítulo 133. Então, nós precisamos seguir a verdade em amor. Agora olha o versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha que importante isso, a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só que lindo isso, queridos. Ele diz que nós efetuamos em nós mesmos o aumento, o próprio aumento. Se eu não me esforçar, eu não vou estar recebendo, né, este crescimento, este aumento na presença de Deus. Assim mesmo em amor, nós vamos nos edificando em amor. Como eu falei, a convivência é demasiadamente importante para que cresçamos em graça e também em conhecimento. Olha os termos que ele usa: corpo bem ajustado, auxílio de toda a junta. Ele fala sobre justa cooperação, edificação de si mesmo em amor. Ou seja, precisamos conviver e estar nessa busca juntos para se cumprir aquilo que está escrito. Salmos capítulo 133. A comunhão dos irmãos que promove ali o derramar do Espírito. Naquele texto é citado Arão. Nós, a igreja do Senhor, estamos em comunhão e por causa da nossa comunhão, Deus derrama sobre nós a unção de Arão. A igreja bem ajustada em comunhão recebe a capacidade de cumprir o sacerdócio nessa nova aliança. Uma igreja coesa, justa, uma igreja ajustada é a igreja que recebe o poder de Deus e aí se cumprirá aquilo que está escrito em Mateus capítulo 16. Tudo que fores ligado na terra será ligado no céu. Por quê? Porque nós estamos falando de uma igreja que está junta, coesa. Uma igreja que está agindo como um verdadeiro corpo. Mas a igreja só viverá como um corpo, só caminhará da maneira correta se ela preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, queridos, a unção de Deus só será derramada, a unção que é derramada sobre Arão, em Salmos capítulo 133, só será derramada sobre a igreja se a igreja se esforçar, se a igreja estiver em comunhão, e essa comunhão é uma comunhão de oração, para que Deus ele venha fluir em nós e para que nós recebamos a unção prometida por Joel capítulo 2, por Zacarias capítulo 4, vários profetas citam um derramar do Espírito do Senhor que nos capacita a cumprir a vontade de Deus e nos capacita a realizar maravilhas e coisas extraordinárias para esse tempo. Bom, nós finalizamos aqui essa meditação de hoje, né? Efésios capítulo 4. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e mais uma vez, sem dúvida, eu te aguardo nas próximas meditações.